lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, já são 3, e a metade de um tempo, 3 anos e meio. Mas depois, aleluia, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Irmãos, são 9:15, você me concede meia hora? Está chovendo. Para poder ler um pouquinho mais no capítulo 8 e no capítulo 11. Me concedem? Amém? Levantem a mão os que me concedem. Bom, obrigado. Os que não, me desculpam. Para entender bem o capítulo 8, temos que ver certos princípios de hermenêutica, que é a ciência, a arte, a técnica de sã interpretação. Deixamos aqui marcadinho no capítulo 8 e vamos, para entender o capítulo 8, vamos ver 2 passagens. Uma passagem em Eclesiastes e outra passagem em Apocalipse. Então vamos para Eclesiastes, de Salomão. Eclesiastes, vamos ler lá no início do Eclesiastes, capítulo 3, verso 15, o seguinte. Esta frase é muito necessária compreender para poder ler o capítulo 8 e o capítulo 11. Eclesiastes 3:15. Guarde esta frase. É palavra de Deus, inspirada por Deus, na sabedoria que Ele deu a Salomão, na sua velhice. 3:15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Você entendeu essa frase? O que é? O que está acontecendo hoje, já aconteceu no passado de maneira tipológica. Se você não aprende da história, você vai repetir a história. O que há de ser no futuro, de alguma maneira já aconteceu no passado. A Bíblia nos ensina que existem cumprimentos típicos, tipológicos, antes de um cumprimento final. Por exemplo, quando você lê a história de Antíoco Epifanes, você pode ler essa história no livro dos Macabeus. Para alguma coisa servirá Macabeus. Não digo que é um livro inspirado, mas histórico. Primeiro livro dos Macabeus, aí fala da história de Antíoco Epifanes. Nestes dias, é bom ler primeiro dos Macabeus. Só para saber qual foi a história de Antíoco Epifanes, porque Antíoco Epifanes foi um tipo do anticristo. Quando você lê o que ele fez, que se fez passar por Deus, que proibiu a leitura da Bíblia, que perseguiu o povo de Deus, que sacrificou no templo um porco para profanar o templo, fez um monte de coisas como fará o anticristo. As profecias de Daniel foram cumpridas de maneira primária e tipológica por Antíoco Epifanes já no passado. Mas o Senhor Jesus pegou as mesmas profecias que já tinha cumprido Antíoco Epifanes e aplicou ainda para o futuro. Porque o Senhor conhece o que diz a palavra. O que é, já foi. O que há de ser, foi já aconteceu. Deus vai fazer que aconteça de novo o que aconteceu no passado, porque o passado é a tipologia.
o futuro, o cumprimento final definitivo. Por isso é que Apocalipse disse ao respeito da besta o seguinte. Vamos, Apocalipse 17, voltaremos a Daniel. Apocalipse 17. Irmão, me desculpa no tempo que tome, amanhã já tenho que viajar, só passei a saudar a igreja e não tenho sino hoje para falar isto. E isto é necessário vocês lembrar. E por isso estou aqui para lembrar a vocês isto. Apocalipse capítulo 17, verso 8. Apocalipse 17, 8. Capítulo 17, versículo 8 e seguintes. A besta que viste, porque ele viu no capítulo 13 uma besta e viu no mesmo capítulo 17 uma mulher meretriz, que era a cidade que reina nos reis da terra no tempo de João, que era Roma, sentada sobre a besta. Então essa era a besta que viu. Agora escute o que disse o Espírito Santo. Verso 8 do capítulo 17. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. A besta que era e não é, mas aparecerá. Você vê como fala? A besta era. Ou seja, já tinha acontecido no passado o cumprimento tipológico, típico, em Antíoco Epifanes. Mas esse não era o cumprimento definitivo. Isso era antes de João, que vivia no tempo de Roma. E Antíoco Epifanes era do tempo da Grécia, daqueles chifres que quebrou, saíram da quebradura de Alexandre Magno, os 4 generais, aí saíram os Seleucidos, os Antíocos. Antíoco I, o segundo, o terceiro era Antíoco Grande, e Antíoco IV, Teu Epifanes, Deus manifesto, Júpiter olímpico, esse que se fez passar por Deus, que perseguiu o povo dos Macabeus, Israel, e que depois os Macabeus fizeram aliança com Roma, então veio Roma. Mas isso foi no tempo da Grécia. Era. Não era o definitivo. No tempo de João todavia não era o definitivo. Ele teria que subir depois. Esse que subiria, emergiria do abismo, apareceria. Esse era a besta final. Mas aquilo que há de ser já foi. Por isso era que era um cumprimento típico. Se você entender isso, quando você lê Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11, você vai ver como a história de Antíoco Epifanes encaixa naquilo. E foi um cumprimento típico. Era. Mas depois Jesus pega a mesma profecia que falou Daniel e coloca para o futuro. E no ano 70 se cumpre uma parte da perseguição de Jerusalém, o sítio. Mas no ano 86, 16 anos depois da destruição de Jerusalém e do templo, vem Apocalipse e ainda coloca no futuro. Assim que o que aconteceu com Antíoco Epifanes é uma figura tipológica do que acontecerá com o anticristo. O que aconteceu em Jerusalém no ano 70 é um antecipo do que acontecerá na grande tribulação. Porque o que há de ser já foi. Compreendem, irmãos? Por isso diz, era, não é, mas aparecerá. Vai emergir. Entendimos esse princípio?